As ilusões de Netanyahu de dominar toda a região e demonstrar A supremacia judaica ali e no mundo todo agora é a realidade de Trump. Ele parece estar comprometido com isso, independentemente do custo para nós, independentemente do custo para o mundo. quanto mais isso durar, pior será o cenário global. Acho que os iranianos preferem se levantar a viver de joelhos, mesmo que isso os mate. Acho que os iranianos deixaram claro que não atenderão às exigências de Netanyahu. Precisamos entender que as exigências de Trump não são as nossas. São exigências de Israel, como articulado pelo senhor Netanyahu. Este é o último ato da produção teatral americana no Oriente Médio. Quando isso acabar, estaremos terminados no Oriente Médio. Não haverá restauração do status quo ante. Vamos sair e todos no Oriente Médio vão querer isso. Bem, pessoal, é uma grande honra receber de volta ao estúdio o Coronel Douglas Macgregor, um dos maiores especialistas em geopolítica que temos hoje. Coronel, seja bem-vindo de volta ao estúdio. É bom estar com você, Cyrus. Bem, Coronel, quero saber sua opinião sobre a situação com o Irã neste momento, porque estamos entrando no 11º dia desse conflito. E o interessante é que vimos uma mudança tremenda ontem nos mercados de petróleo. Os contratos futuros chegaram a 120. Foi quando Donald Trump apareceu e disse algo para acalmar o mercado, afirmando que a guerra com o Irã estava quase no fim. Mas então Pete Hegseth, secretário da guerra, contradisse isso e disse que estamos só começando. Há muita confusão. Por isso, precisamos de especialistas como você. Nos atualize brevemente sobre o que sente hoje, dia 11, ao entrarmos nesse conflito. Bem, acho que a palavra insano é uma descrição precisa. Sabe, isso não era para durar muito tempo, essa operação em particular. Acho que isso fica evidente por tudo o que ouvimos e vimos. E temo que a Casa Branca tenha descoberto que calculou errado. Eles acharam que, como os ataques de decapitação planejados para eliminar líderes em todos os níveis no Irã falharam, teriam que fazer outra coisa. Acredito que esse algo a mais é o que eles precisam responder. A resposta imediata é: fomos nós que começamos isso. Precisamos intensificar os esforços e causar mais danos. E eu olho para muitos da minha geração. Essas são as pessoas que se lembram do Vietnã. E, infelizmente, eles dizem: redobrem os esforços. Nós não somos duros o suficiente, nós não somos implacáveis o suficiente. Precisamos destruir mais, matar mais. Não é uma boa receita para, eu acho, o Irã. É do tamanho da Europa Ocidental, com 93 milhões de pessoas. E eles demonstraram até agora que se prepararam muito bem para lidar com o que iria acontecer com eles. A única área onde eu acho que há um certo grau de decepção, uma decepção séria lá no Irã, é com a ofensiva aérea e de mísseis em geral. Eles não conseguiram abater muitas aeronaves, mas estão abatendo muitos do que eu chamaria de plataformas de inteligência e vigilância terrestre, como o sistema não tripulado Hermes de Israel, o drone. É importante abater essas coisas porque elas servem para confirmar ou verificar o que as pessoas veem em imagens de satélite e observações espaciais. Antes de lançar ataques importantes e comprometer grandes quantidades de munição em algo, você quer tentar ter certeza de que o alvo é real e assim por diante. Gastamos, pelo que me disseram, algo em torno de 5,2 bilhões de dólares nas primeiras 24 a 36 horas, e descobrimos posteriormente que atiramos em muitos alvos falsos. Erramos alguns alvos. Uma das coisas das quais estávamos totalmente convencidos, outro problema típico da Força Aérea, infelizmente, é que ao alcançar superioridade ou supremacia aérea nas áreas importantes para você, vencerá. Infelizmente, não há muitas evidências para apoiar isso, a menos que você tenha uma força em terra que possa, de alguma forma, explorar essa vantagem ou descartá-la como algo que não é útil, seja lá o que for. Então, acho que estamos presos agora. E, de certa forma, acho que as evidências do fracasso até agora dessa campanha estratégica aérea e de mísseis ficaram claras quando você ouviu o Hegseth. Estava na coletiva de imprensa conjunta com Kane. Hegseth faz várias declarações sem sentido, como você mencionou, sendo contraditório e incoerente, mas tenta acalmar dizendo que vamos bombardear todos até o fim dos tempos. Essa é basicamente sua mensagem. Isso não funciona muito bem. Aí você vai para o General Kane e ele é muito parecido com um contador em frente à sua planilha.
Bem, nós fizemos 5.000 ataques, lançamos X quantidade de munições, atingimos esse número de alvos e as coisas estão indo conforme o planejado. Bem, sabe, eu vivi a Guerra do Vietnã e ouvi muitos briefings assim, repetidas vezes, até o momento em que fomos embora, para todos os efeitos, por volta de 1972 a 1973, e dizíamos que estávamos realizando esse número de missões, lançando essa quantidade de bombas e, claro, perdemos. Acho que você tem duas campanhas distintas. Você tem a campanha dos Estados Unidos, que foi projetada primeiro para decapitar o que falhou. Agora ela foi projetada para destruir. Destruição significa que você atinge o que consegue encontrar e que acha valioso. Em outras palavras, se você consegue encontrar locais de lançamento ou uma plataforma de lançamento, você tenta atingir isso. Caso contrário, no que você faz? Você acaba bombardeando coisas que não se movem, prédios, infraestrutura, porque você consegue encontrar. Você pode identificar, então pode destruir. Do lado iraniano, o lado iraniano nós precisamos sobreviver. Essa é a coisa mais importante. Se eles sobreviverem, eles vencem. Isso não é suficiente para nós. Somos nós que dissemos que precisamos conquistar o lugar para vencer a guerra. Isso significa que, a menos que eles apareçam para uma rendição no estilo do couraçado Missouri no Golfo Pérsico, e eu acho que agora eles estão repintando o couraçado Missouri, com o USS Trump rebocando ele pelo Pacífico até o Golfo Pérsico. Estou brincando, claro, para que Trump os encontre no couraçado e eles se rendam a ele. Se não conseguir isso, como fica? Parece tolo. E, ao mesmo tempo, se você olhar para os ataques com mísseis, eles estão dizendo, bem, estamos lançando menos mísseis. Também estamos fazendo menos voos de combate. Em outras palavras, chegamos ao ponto em que, ok, estamos causando algum impacto, estamos tentando reavaliar qual é o dano de batalha e qual diferença isso faz. Do lado iraniano, eles causaram danos enormes. Mais de 27 bases dos Estados Unidos completamente destruídas. Praticamente todos os radares de longo alcance que são projetados para dar alerta antecipado de um ataque de mísseis em Israel, no Golfo e na Península Arábica, desapareceram. Eles foram destruídos. E agora eles estão desmontando tudo. Eu estava olhando algumas imagens de satélite antes de entrar no ar, no Kuwait, observando a base dos Estados Unidos lá. Eles têm inteligência excelente e sabem onde estão as estações da CIA. Eles sabem onde estão as pessoas que realmente exercem funções importantes e estão desmantelando sistematicamente nossa capacidade militar em todo o Golfo. E eles deixaram muito claro que, a menos que você jogue conforme as regras deles, se você mora nos Emirados ou nesses outros lugares e continuar servindo a agenda americano-israelense, eles vão destruir todo o resto. E, ao mesmo tempo, a jugular do petróleo está sendo cortada. No Catar não há mais espaço para armazenamento. Eles estão parando a extração. O mesmo ocorreu nos Emirados Árabes Unidos, que fecharam a maior refinaria do mundo. Por quê? Bem, você não pode refinar mais nada. Qual é o sentido? E você tem 3.200 navios parados ao redor do mundo que estão lá para transportar petróleo ou para entrar e carregar, e eles não conseguem fazer isso. Achei curioso o presidente Trump dizer que as pessoas nesses navios devem ser covardes. Por que eles não estão passando pelo Estreito de Hormuz? Bem, presidente Trump, eu tenho uma notícia para você. Em primeiro lugar, as companhias de seguro não vão cobrir isso. E em segundo lugar, essas pessoas, na verdade, gostariam de continuar vivas. Acho que Trump não entende o que realmente está acontecendo. No fim das contas, você tem uma guerra sem estratégia, e isso significa uma guerra sem fim. E em segundo lugar, tem o presidente Trump, que, digamos assim, as ilusões de Netanyahu de dominar toda a região e demonstrar a supremacia judaica ali e no mundo todo agora são a realidade de Trump. Ele parece comprometido com isso, não importa o custo para nós ou para o mundo. Então, neste momento, 25% do petróleo mundial está fora de operação, e isso pode ser por tempo indeterminado nesta fase. E, ao mesmo tempo, 35% do fertilizante mundial não está disponível. Você precisa dos componentes do Golfo para produzir fertilizante. Podemos obter fertilizante de outros países, como Rússia ou Ucrânia. Não sei se eles estão organizados, mas os russos provavelmente vendem o que você quiser. E então você olha para o resto do mundo. Você olha para a Ásia e todo mundo está comemorando todo o dano que acham que estão causando à China.
Sabe, a ideia é que, você sabe, a China tem de 100 a 115 dias de cobertura de importação líquida em sua reserva estratégica de petróleo. É que nós roubamos o petróleo da Venezuela. A Venezuela não é nosso estado, não a ocupamos e não a controlamos, mas podemos tomar o controle do petróleo deles para evitar envio à China. Consideramos isso uma grande conquista. Agora, a China é obrigada a comprar petróleo mais caro e negociado de forma transparente, em vez das reservas baratas que conseguia antes. Bem, em que momento a China vai dizer que já basta? Nós não vamos mais jogar esse jogo. O que eles fazem? Eles intervêm no conflito? E então aqui o que estamos vendo na Europa é catastrófico. Os preços do petróleo estão subindo sem limite. O armazenamento deles agora está abaixo de 30% da capacidade. Ásia, China, Índia, Japão, Coreia do Sul, estamos falando de populações que obtêm de 50% a 75% do seu petróleo do Golfo Pérsico. Estávamos esperando um aumento de cerca de 7% no GNL este ano. Você pode esquecer isso. Temos problemas reais. Nem mencionamos as terras raras que ficarão inacessíveis se não mudarmos nossa abordagem. Não é por falta de terras raras, mas sim por não conseguirmos refiná-las. Certo? E então, nos Estados Unidos, você tem que considerar a grande probabilidade de vermos os custos de eletricidade aumentarem. Todos dependem do gás natural. Preços mais altos da gasolina nos postos. Podemos estar pagando de 8 a 10 dólares por galão nos postos em mais, 3, 4, 5, 6 meses. Falamos sobre fertilizantes, produtos químicos, matérias-primas. Todas essas coisas têm um componente de petróleo e precisamos importar parte disso. Política monetária, uma inflação persistente causada pela energia vai dificultar muito para o Fed reduzir as taxas de juros. Então, no geral, acho que isso é uma disrupção energética global que vai nos levar à pobreza energética, pelo menos na maior parte do mundo, e isso vai ter um impacto terrível. E por quanto tempo o mundo inteiro vai nos tolerar? Sim, coronel, muito obrigado por esse panorama e acho que o que ficou para mim disso tudo é como tantas indústrias diferentes estão conectadas. Muitos acham que é só o petróleo afetando o preço da gasolina, mas seu impacto vai muito além, atingindo quase todos os aspectos da economia global e todas as regiões do mundo. Ontem, por exemplo, achei muito interessante, não é? Donald Trump apareceu e eu acho que ele realmente tentou acalmar os mercados e tentou anunciar que, ok, estamos muito perto de alcançar nosso objetivo, mas ninguém realmente faz ideia de qual é esse objetivo, certo? Até agora não conseguimos muito no Irã. Nós certamente tiramos o líder supremo, mas então eles simplesmente o substituíram pelo filho dele de 50 anos, então não houve muita mudança por lá. Logo no início da guerra, ouvimos os Estados Unidos afirmarem que o objetivo era mudar o regime. Ouvimos isso do governo dos Estados Unidos, mas agora Donald Trump mudou de ideia e até disse: "Não me importo com quem é o líder. Tudo bem. Sabe, mudança de regime não é o que estamos buscando agora. Os Estados Unidos têm alguma ideia do que seria uma campanha bem-sucedida? Sabemos o que o governo Trump consideraria vitória ou sucesso aqui?" Essa é uma excelente pergunta e acho que está na cabeça de muita gente. Quanto mais isso durar, pior o cenário global. Acredito que os iranianos preferem se levantar a viver de joelhos, mesmo que isso lhes custe a vida. Acho que os iranianos deixaram muito claro que não vão atender às exigências do senhor Netanyahu. Então temos que entender que as exigências estipuladas pelo presidente Trump não são as nossas exigências. São exigências de Israel, como expressas pelo senhor Netanyahu. E qual é a visão de mundo do senhor Netanyahu? O mundo é um lugar que os judeus devem dominar, pelo menos no que diz respeito ao Oriente Médio. Como eles conseguem isso? Precisam dominar militarmente. Por que precisam dominar militarmente? Porque estão cercados de inimigos. Esse é o argumento. Bem, é possível transformar alguns desses inimigos em amigos? Não, isso é impossível. Portanto, só estaremos seguros em Israel quando o Irã, ele é um perigo muito sério para nós porque é grande, tem todos esses mísseis contra os quais não podemos nos defender. Estamos vendo isso agora em tempo real em Israel. E isso é inaceitável. Então, no mínimo, o Irã precisa ser destruído. Essa é a opinião dele. Parece que o presidente Trump adotou essa visão, mas esse não é nosso interesse.
Nós não temos interesse em matar todo mundo no Irã ou destruir todas as cidades deles e reduzi-los à pobreza extrema. Quero dizer, certamente isso não é algo que funciona a nosso favor como país. É outro estado civilizacional, pelo amor de Deus. É um dos pilares da civilização global. Existe há 2.700 anos, chama-se Pérsia. E se tivéssemos ficado fora desse lugar, acho que você teria visto uma mudança de regime no Irã com o tempo. Talvez mais 6 meses, talvez 12 meses, quem sabe. Mas a maioria das pessoas no Irã realmente não é muito entusiasmada com esse tipo de Islã que foi importado do mundo árabe. Elas já não são há algum tempo. O próprio Irã mudou muito em relação ao que era há 10, 20 ou 30 anos. A gente ouve a propaganda e parece que o Khomeini ainda manda. É 1980, todos andam cobertos. A polícia obriga as pessoas a irem às mesquitas, mas nas grandes cidades elas seguem quase vazias. As pessoas não estão interessadas nisso. E elas estão muito, muito interessadas em recuperar sua identidade nacional persa, sua cultura persa, história, língua, sociedade. Agora, eu acho que o que fizemos foi retardar isso, se é que fizemos algo, tornamos muito improvável que vejamos algo profundo em um futuro próximo. Posso estar errado. Talvez em 6 meses ainda vejamos mudanças por lá. Buscar isso por bombardeios foi um fracasso, um desastre. Na verdade, uma pessoa que já esteve nesse país sentou comigo e me mostrou os bairros de Teherã que destruímos. Ele disse que matamos a maioria das pessoas que tinham interesse em expulsar o Islã. As pessoas que temos matado são justamente aquelas que realmente gostariam de mudar as coisas. Também acho que não entendemos o Irã nem seu povo, e isso não é novidade. Não nos importamos. No Vietnã não entendíamos nada e não ligávamos. Nossa visão sempre foi: estamos aqui para bombardear vocês até ficarem felizes e democráticos. Sabe, claro, isso tudo é besteira, mas isso já circula há anos e anos. E você diz, bem, eu não apoio isso. Então você é um traidor. Você não acredita na democracia. Não acredito em matar pessoas sem motivo. Achei que já tinha aprendido isso há tempos. Cyrus, eu só acho que estamos numa situação terrível agora. Acho que provavelmente já usamos a maioria dos mísseis de ponta que estávamos utilizando. Acho que começamos com 8.000 ou 9.000. Eu não sei quanto temos agora, mas tenho certeza de que pelo menos metade disso já foi, se não mais. Os iranianos ainda têm pelo menos 45.000 mísseis que eles podem usar. E eu não sei quantos drones, quer dizer, alguém disse recentemente 50.000, outra pessoa disse 100.000. Os drones se mostraram muito, muito eficazes. Mais uma vez, um amigo da indústria de defesa me ligou. Ele viu uma dessas coisas e disse, isso é chapa metálica. Então começou a descrever. E ele disse, essa coisa é barata pra caramba. E é tão eficaz quanto você pode imaginar. Funciona? Agora estamos lançando mísseis para derrubar drones porcaria. Quero dizer, foi nisso que acabou dando. Não estamos preparados para essa guerra. E não existe uma base de apoio forte nos Estados Unidos para isso. Quero dizer, depois que você passa da minha geração, que tende a pensar, sim, pega esses caras, sabe, bombardeia todo mundo. A maioria das pessoas, especialmente as com menos de 50 anos, está dizendo, o que estamos fazendo? Certo? Com certeza. Bem, eu certamente acho que a maior questão aqui nos Estados Unidos que realmente preocupa as pessoas é o custo de vida. Sabe como vamos conseguir viver aqui? As questões que mais afetam os americanos são, obviamente, as internas. Acho que é aí que a maioria das pessoas, como você disse, com menos de 50 anos, especialmente a geração mais jovem, aqueles com menos de 30 anos já estão no limite. Eles já enfrentam uma crise de custo de vida. Mas eu quero voltar para o próximo passo dessa guerra aqui, coronel. Porque o que temos ouvido nos últimos dias é que há alguns rumores de que uma possível invasão terrestre é uma opção. Ouvi alguns relatos dizendo que Trump tem pensado sobre isso. Acho que isso pode ser um desastre para os Estados Unidos. Porque eu acho que se você está fazendo uma campanha aérea e lançando bombas, é um pouco menos. Vamos dizer que é um pouco mais tolerável para os americanos aceitarem, porque não estamos colocando nossos grupos e nossos soldados em solo. Acredito que uma invasão terrestre pode ser um erro catastrófico para os Estados Unidos. O que você tem ouvido sobre isso? E se os Estados Unidos realmente enviarem tropas para o solo, o que você acha que aconteceria e qual seria o desdobramento?
Bem, se compararmos o exército dos Estados Unidos hoje com o que era em 1991, quando colocamos mais de 300 mil soldados em solo na Arábia Saudita, antes de avançarmos para o Kuwait e o Iraque, nosso exército hoje é uma fração daquele. Você chega a quê? 440 mil, 450 mil, e desse número, quantos realmente constituem formações? Ou seja, eles estão em organizações que você pode enviar e colocar em solo 120 mil, 125 mil talvez. Agora, vamos supor que você está lidando apenas com o que temos. Como você entra? Para onde vai? Onde pousa? Você vai pousar na costa do Oceano Índico, no Irã, e depois marchar 1.600 quilômetros pelo deserto aberto até chegar ao norte do país? Duvido. Você vai tentar atravessar o Estreito de Hormuz e desembarcar em Bandarabas, a principal cidade portuária lá embaixo, ou vai subir ao norte até a ilha de Karg e entrar por lá? Tudo será afundado. Sabe, esse é o problema, nós não entendemos. Esta é a era dos mísseis de precisão ligados à inteligência, vigilância e reconhecimento baseados em satélites, reconhecimento e plataformas terrestres. Quando falamos de sensores do fundo do mar ao espaço, isso existe. Isso é real. Então, como você entra lá? Bem, eu não acho que você vai conseguir entrar nos lugares que acabei de descrever. Então, isso te leva ao Mediterrâneo. Ah, bom, isso é ótimo. Podemos passar pela Turquia, certo? Não. Os turcos disseram não em 2003. Tentamos enviar 25 mil soldados pela Turquia, mas eles recusaram o apoio. Por que eles apoiariam isso hoje? Eles não querem que o Irã seja destruído, nem veem vantagem no caos regional que geraria milhões de refugiados e destruiria sua economia. Eles não têm interesse no projeto da Grande Israel. Israel invade agora o Líbano. Está controlando o quê? A maior parte do sul da Síria. Eles planejam tomar o Sinai e, eventualmente, parte do Vale do Rio Nilo, no norte. Querem controlar grande parte da Jordânia e partes do norte da Arábia Saudita e Iraque. Ah, todo mundo vai correr para apoiar isso. Essa é a ilusão de Netanyahu. É isso que estamos bombardeando para apoiar. Isso é loucura. Ok, isso é insano. Isso não vai acontecer. Então você diz que vai tentar desembarcar na costa da Síria. Ok, digamos que você consiga entrar lá. Inteligência de reconhecimento espacial vai te detectar assim que chegar ao Mediterrâneo. Enquanto descarregam equipamentos e tropas desembarcam, vocês serão aniquilados do espaço. Aí alguém diz, vamos mandar a 82? Ah, é mesmo? 11 mil, 12 mil homens de paraquedas? Certo. O que acontece quando eles aterrissam, supondo que não sejam mortos no ar? Bem, então eles precisam comer. Eles precisam beber, eles precisam se mover e precisam ter munição. Então, quanto tempo eles duram? 36 horas. Quero dizer, esse é o mito, a mitologia das forças leves. Elas parecem ótimas, elas soam bem, eles as colocam no chão, elas não conseguem fazer nada. Acho que o que estou tentando dizer é que não é apenas uma ideia maluca, é uma incursão perigosa em um mundo de fantasia. Para conseguir impacto real, é preciso ter recrutamento obrigatório. Você precisa trazer efetivo americano apto de primeira linha. Agora, quantas pessoas vão, de certa forma, comemorar o recrutamento quando ele for introduzido? Acho que isso seria um desastre. Escute, quero ter cuidado porque preciso deixar um ponto claro. A maioria dos homens americanos, se você dissesse que eles seriam colocados na fronteira com o México, porque temos uma ameaça vinda do México e talvez tenhamos que ir para lá, todos fariam isso. Correto. Não há falta de disposição para defender os Estados Unidos e lutar por ele. Mas muitos perguntam, o que fazemos no Irã? Que ameaça o Irã representa? Se eles conseguirem uma arma nuclear, vão usá-la contra nós. Não há evidências disso. Nunca houve. Eles não querem fazer isso. Depois de 2001, 1 milhão de iranianos foram às ruas de Teherã à noite com velas para uma vigília, demonstrando solidariedade conosco e tristeza pela perda de vidas em Nova York. Você já ouviu falar disso? Não, ninguém nunca menciona isso. Quero dizer, esse tipo de coisa é tão tendencioso na mídia que é toda infiltrada, apoiada, governada e comandada por israelenses.
Sabe como você lida com essas coisas? Temos muitas pessoas que foram doutrinadas por tanto tempo que automaticamente absorvem essas coisas. Eles dizem: ok, você quer bombardear um lugar, tudo bem, mas agora quer invadir? Como vamos lucrar e quem vai pagar por tudo isso? Já temos 38 trilhões em dívida. Ah, que loucura. Sim, claro. Coronel, vou relatar algo do primeiro dia da guerra que virou uma história importante. Havia uma escola iraniana que foi bombardeada, 165 jovens, infelizmente, elas perderam a vida cerca de 40 minutos após esse bombardeio. Houve uma segunda bomba que veio e atingiu. Agora, relatos têm surgido de que esse ataque foi feito por um míssil Tomahawk que atingiu essa escola. Agora, claro, o míssil Tomahawk é fabricado pela Raytheon, é um míssil dos Estados Unidos. Não há como o Irã ter conseguido um míssil Tomahawk, mas vimos o presidente Trump negar isso. Vimos ele dizer que, você sabe, é possível que o Irã tenha conseguido um Tomahawk. Nós não sabemos o que está acontecendo. Gostaria de saber sua opinião sobre esse assunto, porque acredito que essa é uma grande história que realmente vai se tornar um grande problema para os Estados Unidos e certamente para o governo Trump. O que você acha do ataque duplo à escola iraniana e suas implicações para o futuro da guerra? Bem, primeiro vamos falar sobre o que eu considero uma retórica tóxica e inflamatória vinda do governo Trump sobre o Irã, acusando-os de decapitar bebês e você sabe, esse tipo de absurdo. Na guerra, em tempos de guerra, em todos os momentos, se você não sabe, você diz às pessoas que não sabe. Você tem que dizer: eu simplesmente não sei a resposta para essa pergunta. Está sendo investigado. Quando houver novidades, avisaremos. Não há problema nisso. Correto. Acho que o presidente Trump e seu grupo, seja Hegseth ou outra pessoa, estão muito ansiosos. Ah, não fomos nós que fizemos isso, foi outra pessoa. Todos eles têm medo de que, se não disserem isso, vai faltar apoio público para o que estão fazendo. E isso é algo que eu vi na campanha aérea em 1998 ou 99 em Kosovo. Não podemos admitir isso. A força não fez, fomos nós. Mas não podemos dizer, pois as pessoas não apoiariam a campanha aérea. E um oficial britânico me disse na época: se a nossa causa é justa, por que temos que mentir sobre ela? Ele estava certo. Se não puder dizer a verdade, é melhor ficar em silêncio. No entanto, no final, sempre é melhor ser sincero, mesmo que doa. Churchill percebeu isso várias vezes na Segunda Guerra Mundial da forma mais difícil. Não sofremos como os britânicos e descobrimos muitas coisas depois, mas já mentimos sobre muitas coisas. Não é uma boa ideia. O que sabemos é o seguinte: posso afirmar isso com base na experiência sem hesitar. Os aviadores responsáveis pela seleção de alvos na Força Aérea são excelentes. Eles trabalham dia e noite analisando quantidades intermináveis de imagens de satélite para localizar alvos, para identificar os alvos corretos. Não sei como isso aconteceu, mas lembro que bombardeamos uma embaixada chinesa por engano. Foi apenas um erro, ninguém quis bombardear a embaixada chinesa de propósito. Não matamos essas crianças de propósito. Tenho certeza de que o local foi identificado como uma instalação para outro fim por engano. Quando perguntaram se foi inteligência artificial, respondi que não sei. A inteligência artificial é perigosa porque é automática. Não há um ser humano que possa apertar o botão e dizer: espera um minuto, deixa eu verificar isso. Isso está errado. Não sei disso, mas pela minha experiência na Força Aérea, eles fazem de tudo para garantir que o alvo atingido seja um alvo militar válido. Às vezes a gente força um pouco. A gente atinge uma fábrica que faz automóveis ou carrinhos de golfe porque concluímos que, bom, isso tem alguma utilidade militar. Não é verdade, já fizemos isso. Mas não é isso que está acontecendo aqui. Acho que foi só um erro grosseiro. Alguém deixou passar algo para outra pessoa, havendo vários responsáveis pela escolha dos alvos. Em 99 você tinha 6 níveis, dezenas de pessoas. Ou seja, nenhum oficial da Força Aérea chega ao comandante e diz: aqui está, senhor, uma foto disso agora. Acho que vamos acertar isso. Não, não funciona assim. Isso é analisado cuidadosamente. É uma tragédia. Lamento que isso tenha ocorrido. Mas eu não acredito nem por um momento que tenha sido intencional. Certo. Acho que eu concordaria com isso. Não acho que eles tenham feito isso de propósito, mas acho que
Se você comete um erro, com certeza tem que assumir. E acho que o problema aqui é negar isso, certo? Se é um míssil Tomahawk, é bem óbvio de onde veio. Nós deveríamos, com certeza, assumir esse erro. Mas é claro, a honestidade e a transparência não são dois pontos fortes do governo Trump neste momento. Sabe, coronel, eu gostaria de te perguntar um pouco sobre essa campanha. Nós certamente já bombardeamos bastante nos últimos 11 dias no Irã. Você citou algo interessante antes. O Irã só precisa sobreviver. Você comentou sobre a eficácia dos drones que eles têm. Ouvi alguns relatos dizendo que esses drones custam milhares de dólares, talvez dezenas de milhares de dólares, mas nossos mísseis às vezes custam vários milhões. Como está o estoque de munição dos Estados Unidos? Estamos ficando com níveis estrategicamente baixos. Eu acho que já havia uma porcentagem muito baixa da nossa munição, considerando o fato da guerra na Ucrânia, que já dura muitos anos. Parece que já estamos muito sobrecarregados, muito no limite. Já falamos que esses interceptadores de mísseis, tanto para os Estados Unidos quanto para Israel, estão ficando estrategicamente escassos. Quanto tempo você acha que o Irã resiste a isso? Digo, Estados Unidos e Israel têm semanas ou meses de capacidade militar? Olha, isso é um tiro no escuro. Eu não tenho acesso a números e dados exatos. Então eu diria algumas coisas. Primeiro de tudo, pelo menos no mar, os navios que lançam esses mísseis, eles têm lançadores verticais. São lançadores verticais em submarinos. Para recarregar depois de disparar seu carga de mísseis, você precisa ir até um porto. Atualmente, se você estiver ao sul do Golfo Pérsico, precisa ir até Diego Garcia. Se você estiver no Mediterrâneo, vai mais ao norte e oeste para os portos daquela região. Isso leva tempo e exige conhecimento. Mísseis se danificam facilmente. Antes de tudo, independente do que você tem nos paióis, não sei quanto já usamos, mas sei que foi muito. E vai ficar bem claro que alguns navios vão ter que voltar e recarregar. Agora, quando se trata de aeronaves, você só pode carregar uma quantidade limitada no mar, a bordo de um porta-aviões, e está muito longe do seu destino-alvo. Envolve muito reabastecimento. Retiramos vários aviões-tanque da Arábia Saudita, então estamos nos afastando cada vez mais do Irã, porque os iranianos demonstraram sua capacidade de nos atingir e matar, sabe, a uma grande distância. Isso é um problema. Para ser franco, é um pesadelo logístico. E aí você tem a Força Aérea em uma posição diferente. Os B-52, os B-2, eles estão na Europa, em Diego Garcia, ou lá no Reino Unido. Eles podem ser carregados. Eles podem atirar, largar o que estiverem fazendo, atacar de longe ou lançar. Acho que também podem lançar bombas gravitacionais. Na minha experiência, as bombas gravitacionais quase não têm efeito. O B-52, por exemplo, pode lançar bombas de 9.500 libras. Isso é muita coisa. Na maioria das vezes, sem informações de inteligência muito precisas e recentes, talvez não acerte nada de valor, mas pode atingir uma cidade. Você pode explodir quarteirões inteiros, matar muitos civis, isso é possível. Mas para atingir as forças armadas de forma significativa, nem tanto. Lembre-se de que os iranianos têm muitas instalações subterrâneas, muito mais do que imaginávamos, e com muitos e muitos aviões, muitos mísseis e lançadores lá embaixo. Mas é isso que vamos fazer. Vamos voar com B-52 e bombardeiros B-2. Agora, os bombardeiros B-2 vão lançar munições mais exóticas em alguns casos. Todos eles podem lançar ataques à distância. Mísseis de cruzeiro, entre outros. Mas, novamente, em certos momentos, você recua e acho que estamos fazendo isso agora e dizemos, o que conseguimos realizar? O que realmente fizemos e isso fez alguma diferença? Você tem que se perguntar isso repetidas vezes durante uma guerra, não importa que tipo de guerra seja. Acho que estamos fazendo isso agora. Então, eu estimaria que, até o final de março, começo de abril, provavelmente estaremos com estoques muito, muito baixos de muitas coisas. Podemos reabastecer enquanto isso? Dá para pegar algo da linha de montagem? Sabe, no momento não conseguimos aumentar rapidamente a produção de mísseis. Não é como uma munição de 155 milímetros. Você pode produzir 100 mil desses em pouco tempo se aumentar a produção. Não dá para fazer isso com mísseis Patriot, mísseis Standard. Esse tipo de coisa simplesmente leva tempo. Sim, com certeza. Coronel, sabe, a gente ouve muito que a mídia ocidental retrata o Irã
como uma ameaça militar muito fraca para os Estados Unidos. Mas eu acho, como você mencionou aqui, que o objetivo deles é sobreviver. Eles têm muitas capacidades com esses drones, muitos mísseis no subsolo. Qual você acha que é o principal equívoco dos americanos sobre o Irã hoje? Acho que havia a suposição de que os iranianos não eram diferentes dos vizinhos árabes. E os vizinhos árabes não são historicamente um povo guerreiro. Eles não investem muito em poder militar. A maioria dos estados árabes, na maior parte do tempo, está tentando colocar comida na mesa e evitar que suas populações se matem ou fiquem inquietas e derrubem o governo. Um bom exemplo é o Egito. Com quase 100 milhões de habitantes, o país ainda usa infraestrutura projetada para 30 mil pessoas. Eles enfrentam grandes desafios para alimentar a população. Esse é o maior estado árabe muçulmano do mundo. No Irã e na Turquia, você lida com povos diferentes, persas e turcos. Tanto os persas quanto os turcos têm histórias muito longas. Os turcos também, graças ao Império Otomano e a muitos séculos de dominação, eles representam um estado civilizacional que é diferente da Pérsia, assim como a Pérsia é diferente dos árabes. Eles são um povo marcial. E eu acho que os turcos, se estiverem envolvidos em uma guerra, vão lutar até que todos estejam mortos. E eu acho que os iranianos vão lutar até que quase nada sobre deles. Não acredito que chegaremos a esse ponto, pois não conseguimos sustentar isso. As finanças e a economia vão interferir. Acredito que, com o tempo e a verdade vindo à tona, veremos que também tivemos baixas que pouco comentamos. E Israel, em particular, está muito gravemente danificado. E isso piora a cada dia. Acabamos de ter a 33ª onda de mísseis e drones lançados contra Israel. Isso causou enormes danos novamente. A imprensa israelense censura tudo. Você pode ser preso por mostrar qualquer evidência de bombardeio enquanto ele está acontecendo. Então, acho que a verdadeira questão aqui é quando Netanyahu vai se levantar e dizer que basta? E, para mim, esse é o maior perigo. Porque quando ele finalmente disser, olha, não podemos mais tolerar isso, ele vai dizer, vou usar uma arma nuclear. Correto. Não acredito que o presidente Trump tenha autoridade, poder ou influência para impedir isso. Ele deveria ter, mas não sei se tem. Correto. Porque isso vai mudar tudo. Sim, quero dizer, essa era na verdade a minha próxima pergunta. Quão preocupado o senhor está, coronel, com a possibilidade de isso chegar a esse nível, o que seria catastrófico para o mundo? Quero dizer, como o senhor se sente em relação a isso? Bem, eu não me sinto particularmente bem em relação a isso, porque acho que seria um ato suicida para os israelenses, pois o mundo os abandonaria. Também temos o Paquistão. Os paquistaneses disseram que forneceriam uma arma nuclear para os turcos, para os iranianos ou para qualquer outro contra Israel. Isso já é verdade há anos. Eu não acho que isso seja uma coisa boa. Em outras palavras, sempre pensei que o ataque a outro estado que não tem armas nucleares por dois estados nuclearmente armados, como os Estados Unidos e Israel, é um grande erro, porque acho que isso diz para todo mundo: se você realmente quer sobreviver neste mundo, é melhor conseguir algumas armas nucleares. Então acho que estamos produzindo exatamente o efeito oposto do que queríamos. Então eu realmente me preocupo com isso. E acho que as pessoas que cercam o Sr. Netanyahu, eles os chamam de Likudniks, são um grupo muito radical. Eles realmente acreditam no que dizem. Você tem que levar as pessoas a sério pelo que dizem. Eles estão descrevendo as pessoas com quem lidam, ou seja, qualquer um que não seja israelense e não seja judeu, como sub-humano. Sim. Coronel, quando você olha para o cenário geopolítico mais amplo, estamos falando de Rússia, China, mercados de energia e alianças globais. Quem você acha que é o maior beneficiário do que está acontecendo agora no Oriente Médio? Se há um beneficiário agora, é a Rússia. Certo? E a crise energética na Europa é particularmente aguda. E eu acho que o senhor Putin já está esperando há algum tempo que os governos na Europa mudem, porque a maioria das pessoas na Alemanha está absolutamente farta do governo. Isso é verdade na França, acho que é verdade na Inglaterra, acho que é verdade na Escócia.
Então, a questão é, na cabeça dele, eu não quero lutar contra essas pessoas, eu só vou esperar. Enquanto isso, vou vender petróleo para outros mercados. E os maiores mercados são asiáticos. E é isso que ele está fazendo. E ele está ganhando, sabe, bilhões. Então, para todos os gênios que tentaram usar a Ucrânia para destruir a Rússia e prejudicar a Rússia, eles destruíram a Ucrânia. Provavelmente nem vai mais existir como um Estado-nação viável, dadas as perdas que sofreram. Eles inventaram mentiras dizendo que a Rússia fracassou e perdeu, mas na verdade ela teve muito sucesso. Mas ele preferiu ter paciência e esperar as coisas desmoronarem, ao invés de sacrificar muitas vidas russas para isso. Eu nem sempre entendi isso no começo, mas acho que na história da Rússia, ninguém se preocupou mais com a vida dos russos do que Putin, e eu presto homenagem a ele por isso, porque seus antecessores certamente nunca pensaram assim. Correto. Mas no fim das contas, não, a Rússia está saindo por cima. E eu não acho, sabe? Eu pensei que talvez o presidente Trump, ontem, quando ligou para o senhor Putin, fosse dizer: olha, precisamos focar aqui no Oriente Médio. Quero encerrar isso na Ucrânia, vou retirar todos os conselheiros americanos, tanto civis quanto militares, todo mundo da Ucrânia. Vou interromper toda a ajuda à Ucrânia, incluindo envio de equipamentos e dinheiro. Quero resolver isso. Então, sabe, isso vai acontecer nas próximas 24 horas. Quando acontecer, me ligue e conversaremos. Enviarei uma equipe para resolver os arranjos territoriais. É isso que eu teria feito. Então vamos parar de perder tempo com esse beco sem saída na Ucrânia que se tornou um poço sem fundo para dinheiro e recursos. Parem de lutar contra a Rússia e busquem uma solução para a situação no Oriente Médio. Mas isso não ocorreu. Não vejo ninguém pensando assim. Sim. Coronel, uma última pergunta para o senhor. O senhor acha que os Estados Unidos repetem os mesmos erros estratégicos cometidos no Iraque e no Afeganistão? Estamos nos preparando para outra guerra sem fim? Ficamos 20 anos no Afeganistão. Esse conflito pode seguir caminho parecido? Não, pois não creio que podemos financiar e sustentar isso. Mas eu acho que este é o último ato da produção teatral americana no Oriente Médio. Quando isso acabar, estaremos fora do Oriente Médio. Não haverá restauração do status quo ante. Nós simplesmente vamos sair. Todo o Oriente Médio vai querer nossa saída. Se você vive no Golfo agora, o que mostramos? Não conseguimos protegê-los. Right. Nossa capacidade de dissuasão falhou. Então, de que servimos para eles? Uma forma bem poderosa de encerrar nossa entrevista hoje. Coronel, agradeço muito por seu patriotismo e por vir ao programa esclarecer nossos telespectadores sobre a verdade dessa guerra. Espero falar com você novamente no futuro. Obrigado por tudo o que faz. Obrigado, Sirius. Tchau, tchau. Pessoal, quero agradecer a vocês por terem chegado até este ponto do vídeo e por assistirem à entrevista de hoje, que é muito importante, com o Coronel Douglas Macgregor. Como sempre, estamos comprometidos em trazer para vocês as melhores análises que existem sobre geopolítica ao redor do mundo. E quero agradecer imensamente ao Coronel Douglas Macgregor pela sua incrível disponibilidade. Ele lançou recentemente seu próprio canal de notícias no Substack, e eu realmente agradeceria se vocês pudessem segui-lo no Substack. Vamos deixar os links aqui embaixo. Enquanto continuamos a reportar tudo o que está acontecendo em 2026, é muito importante buscar vozes independentes. Criamos um canal no YouTube para compartilhar histórias ignoradas pela mídia tradicional e oferecer insights para entender melhor o mundo. Meu nome é Cyrus Jansen. Obrigado por estarem aqui hoje e mal posso esperar para ver todos vocês no nosso próximo episódio em breve.